Vamos trabalhar com pontuação hoje, tá? Conteúdo deveras importante para você concursando, já sabe que a língua portuguesa é o que há na prova. Já sabe que a língua portuguesa é o que te faz passar. Então, a gente vai trabalhar com um dos principais conteúdos agora, o conteúdo de pontuação. Quando eu falar para você questão de pontuação, você vai ver a resolução do exercício, que questão de pontuação é vírgula. Tá? Já sabe que a vírgula faz toda a diferença na sentença, já vai saber que vírgula é o nosso foco. Ah, mas só a vírgula? Não. Trabalharei com você com todos os sinais de pontuação da língua portuguesa, porém focalizando as trocas, focalizando as proibições e focalizando a vírgula. Por quê? Porque ela é, sim, a grande rainha se nós estivermos falando em termos de concurso público. Tá ok? A gente vai começar aqui, ó, identificando os principais sinais da língua portuguesa. Então observe aqui, ó. Eu tenho lá vírgula, você já sabe, tá? Ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, aspas, reticências, parênteses e travessão. Olha só, aqui eu tenho que utilizar o meu ponto e vírgula para finalizar uma enumeração. Coloquei isso aqui por quê? Porque já é a primeira regrinha que você vai observando no nosso quadro mesmo. Tá joia? Aí você vai falar assim, Pablo, se você puder marcar para mim quais conteúdos são mais importantes, né? Se for para eu montar uma tabelinha, para eu fazer o meu resumo, porque afinal de contas é o que você tem que fazer em casa, tem que fazer o seu resuminho lá. Então olha só, de primeira a vírgula, tá joia? Depois, ponto e vírgula. Depois, dois pontos. E depois, Pablo, joga lá, cara, travessão, tá ok? São os principais elementos, tá ok? Por que os principais elementos? Afinal de contas, gente, isso aqui estatisticamente é o que mais cai, tá? Quando nós falamos do assunto pontuação. Vamos lá? Começar a trabalhar agora com a vírgula, afinal de contas, já falei para você que era a nossa rainha, né? O nosso motivo, é a nossa musa inspiradora da pontuação. Vamos lá! Principais usos da vírgula. Gente, primeiro caso, acompanhe aqui comigo. Separar termos de mesma função sintática no período. Essa aqui é uma regra, tá lá no manual da gramática, tá? Nas principais gramáticas do país. Se você quiser, dê uma olhadinha lá, você vai conferir isso aqui. Regra. E por que eu dou esse exemplo? Gente, começo com ele porque é o que eu julgo mais difícil, tá? É o que mais demora para não perceber, porque aqui vai lhe ser cobrado, na verdade, um conhecimento de várias frentes da língua portuguesa. Ele vai precisar unir morfologia, sintaxe e aí a pontuação. Olha só, quando eu falo termo de mesma função sintática no período, nós vamos observar o seguinte, a relação entre as palavras. Então vamos pegar uma frase aqui. O menino berrou, chorou, esperneou, enfim, dormiu. Olha aqui, ó. Veja, eu tenho uma vírgula aqui, tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma vírgula aqui, uma aqui e acabou. Mas eu quero que você observe o seguinte. A palavra berrou, chorou, esperneou e, por fim, dormiu. Olha, estou falando para você, na verdade, desta vírgula e desta vírgula aqui. Você percebe, meu aluno, que ela está separando termos muito semelhantes? Fala assim, realmente o termo é semelhante. E qual a semelhança entre esses termos? Observe. Berrou, chorou, esperneou, já percebeu que são verbos. Tá ok? Se isso aqui é um verbo, quero que você diga para mim qual a função sintática que essa palavra desempenha dentro do período. Opa, e aí, Pablo, qual é? Cara, núcleo do predicado. Tá ok? Ela está dando orações. Está separando o quê? Oração. Lembra da classificação? Oração coordenada assindética. Sem conjunção. Olha aqui. Uma, duas vírgulas. Estão separando os verbos. Fácil demais. Então eu tenho aqui verbo, verbo, verbo. Lá no final também. Separando elementos de mesma função dentro do período. Tá joia? Se você acompanhar aqui comigo, no próximo exemplo,
José, Maria, Antônio e Joana. Como é que você sabe que é o sujeito? Vamos lá, ó, recuperando, aluno do Alfa Concursos Públicos Online está ligado. Então você sabe, tem o verbo aqui, opa, separou o sujeito. Que é o sujeito? José, Maria, Antônio, Joana. Sujeito simples ou composto, meu companheiro? Sujeito composto, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 núcleos. Perfeito. Olha quem está separando o núcleo aqui, ó. Eu tenho a vírgula. Cara, essa vírgula está separando ali, o que ela está fazendo? Separando elemento de mesma função sintática dentro do período. Qual é a função sintática aqui? Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. E aqui, núcleo do sujeito. Ai, Pablo, mas aqui não tem uma vírgula. Lógico que não tem, aqui tem uma conjunção, porque estou finalizando essa numeração. Tá beleza? Tá? Finalizei a numeração, então não precisei da vírgula nesse sentido. Tá? Aqui não precisei. Por quê? Porque eu não quis enfatizar. Se quisesse enfatizar ainda assim, poderia colocar a vírgula ali. Tá joia? Muito, muito fácil. Beleza? Vem aqui comigo. Mais uma regrinha para você, tá? Venha cá, venha cá. A vírgula serve para isolar o vocativo. Vocativo, cuidado. Aluno, meu querido aluno, o que é o vocativo? Lembra lá da sintaxe? Chamamento ou interpelação. Tá joia? Então, meu aluno, vamos estudar pontuação? Onde é que está o vocativo? Tá aqui, ó. Eu uso o vocativo toda hora, falo meu aluno querido, meu aluno, tá? Então, olha só, vírgula, vírgula, está separando o vocativo. Toma cuidado, cara. Eu não quero ver você bobeando isso aqui. Tá joia? Ai, Pablo, e esse sinal tá fazendo o que aqui? Olha pra cá, olha pra cá. Tá fazendo o quê? Interrogação, né? Você tá fazendo uma pergunta direta. Para isso se usa a interrogação. Joia? Bastante simples, né? Vamos acompanhar a outra regra que eu vou relacionar com essa aqui, do vocativo. Vem comigo, vamos lá. Continuando então, olha aqui, ó. Falei para você comentar agora a regra falando a respeito da vírgula isolando o aposto explicativo. Cuidado, cara, cuidado. Por quê? Porque as bancas são muito marotas, tá? Muito marotas com você e querem te enganar. Por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo para você. Se você pegar a banca CESP-NB, banca marota para danar, o que eles fazem? Eles pegam uma sentença, lá tem um nomezinho e colocam uma vírgula depois. Fala assim, a vírgula na linha 4, após a palavra tal, está sendo empregada para isolar o vocativo. E você, sem querer ler o negócio, lê assim, de uma maneira ruim, sem atenção, e se lasca. Por quê? Tem que tomar cuidado, meu aluno. Olha só, aqui eu tenho a regra. Vírgula serve para isolar o aposto explicativo. Olha o exemplo. Mário, ex-integrante do time, foi ao treino. Vamos lá? Esse termo, ex-integrante do time, está dando uma informação, uma explicação, um esclarecimento sobre quem? Sobre o Mário, não é? Pergunta, aqui tem verbo? Não, não tem verbo. Não há verbo aqui. Se aqui não há verbo, é aposto explicativo, tá? Aposto explicativo. Olha aqui, ó, entre vírgulas. Voltando àquele exemplo que eu havia falado, se isso aqui fosse uma questão da banca CESP, meu companheiro, muitas vezes eles chegam para você e falam assim, a vírgula aqui, ó, está isolando um vocativo. E o cara que é bem bobão, bem bizonho, vai olhar e falar assim, olha ali, ó, nome, vírgula, vocativo. Não, não é não. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque se você errar, cara, já era. Pensou? Você perdeu o seu cargo por uma vírgula? Ah, Fê, não pode. Não pode, tá? Vamos lá. Que beleza. Essa parte, sossego. Aqui. Vírgula servindo para isolar elementos antecipados na sentença. É exemplo de um sujeito, de um complemento, de um termo de natureza adverbial deslocado dentro da sentença. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma grande vontade de comer camarão eu tive quando olhei para aquele prato apetitoso, tá? Aqui, vamos à cabeça. Pensa comigo. Eu tenho que avaliar a ordem da sintaxe.
Qual é a ordem da sintaxe tradicional no português? Você já sabe. S, V, C. Não é nome de grupo de pagode. Olha aqui. Sujeito, verbo e complemento. Tá? Caça isso aqui. Isso aqui é sujeito? Claro que não. Claro que não. Olha só. Eu tive... Quando olhei... Ué, eu tive quem tem? Tem o quê? Tá vendo que eu olhei o verbo transitivo direto? Pronto. Verificou? Sujeito, verbo, tá faltando o quê? Complemento. O complemento tá aqui, meu companheiro. Uma grande vontade de comer camarão. Eu tive uma grande vontade de comer camarão, vírgula. Olha aqui. Então eu tenho um objeto, tá? Um objeto antecipado dentro da sentença, tá ok? Objeto antecipado, por isso a vírgula aqui. Joia? Joia. Fácil. Vem comigo aqui. Olha o exemplo. Nada se fez na semana passada para que pudéssemos estudar tranquilamente. Meu aluno querido, caça a vírgula. Onde é que tá a vírgula? Aqui, ó. Opa. Mais uma aqui. Tá aqui. Tá joia? O que ela tá fazendo? Tá isolando o elemento da sentença, não tá? Tá. Vamos retirar esse elemento só para ver como é que ficaria? Nada se fez para que pudéssemos estudar tranquilamente. O que aconteceu aqui? Eu retirei esse elemento, que é um elemento acessório da sintaxe. Lembra desse termo? Termo acessório da oração. Ui, Pablo, não lembro. Volta então a estudar sintaxe. Tá? Olha aqui. Eu tenho nada se fez semana passada para que pudéssemos estudar tranquilamente. Esse elemento aqui tem natureza adverbial. Opa, não entendi, Pablo, por quê? Explica para mim. Cara, eu não falei que ele pode ser retirado? Pode, por isso eu falei do termo acessório. O termo acessório que está aqui não é um adjunto adverbial? Sim, senhor. É um adjunto adverbial de quê? De tempo. É um termo de natureza adverbial, deslocado dentro da sentença. Eu vou falar sobre essa regra mais uma vez para você, tá? Não agora, daqui a pouco. Por quê? Porque eu sei que o aluno esquece, né? O cara esquece que a nossa mente esquece, né? Não lembra do que presta. O que não presta, a gente lembra na boa, tá ok? Agora, quero que você entenda isso aqui, ó. Elemento deslocado dentro de sentença, marco com vírgula. Como é que é o nome dessa ideia de deslocar elementos? Chama-se mobilidade sintática. Nem todos os elementos têm, alguns possuem. Mobilidade sintática, então, só para explicar mais uma vez, quando você desloca um elemento dentro da sentença. Fácil, 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 fácil. Olha aqui. Próxima regra. Separa expressões explicativas, conjunções e alguns conectivos. Expressões como ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, no entanto, contudo. Lembre-se, então, das conjunções. Tá ok? Lembre-se de que nós já estudamos essas conjunções. Esses termos explicativos. Cara, você vai escrever redação. Tá? Cuidado. Você vai escrever redação, utilize uma pontuação correta. Esses elementos aqui, veja, quando eu estou falando, eu tenho que indicar a pausa. Poxa, o que é a vírgula? A vírgula é uma pausa na sentença. Então, esses sinais de pontuação que nós estudamos dão a melodia da nossa fala. Ai, Pablo, por que você não falou isso lá no começo do vídeo? Meu amigo, nós estamos indo diretamente para o conteúdo. Eu explico para você isso aqui nos interstícios, nos intervalos entre um exemplo e outro. Então, olha só. Quando eu falo, isso aqui é blá, 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 blá. Ou seja, marcando uma paráfrase, tá? Ou seja, você vê que eu dou uma pausa para fazer isso? Lógico. Se eu dou uma pausa para fazer isso, significa o quê? Que eu coloco ali uma vírgula, uma pausa curta dentro da sentença. É para isso que ela serve, tá? Ela é, sim, praticamente um marcador argumentativo. A vírgula serve para isso. Então, ó, opa, abra os olhos para a vírgula. Extremamente importante. Acabou? Claro que não. Claro que não. Vem comigo. Olha aqui. Tem ainda esse elemento. Separar nomes de locais e datas. Você escreve carta? Escreve e-mail? Ah, no e-mail não coloca a data. Escreve carta ainda? Opa! Redação de expediente. Você precisa estudar? Cara, se cair no seu concurso, presta atenção. Quando você vai separar local e data, olha aqui, ó.
vírgula. Tô dando exemplo, olha o exemplo aqui, Cascavel, 20 de janeiro de 2027. Vim do futuro para te falar isso aqui, tá? Olha aqui, ó, separando o nome do local e data, a vírgula está aqui. Tá, Joyce? Você tá percebendo que tem muito conteúdo da vírgula, tá? Depois que você dá tudo isso aqui, faça o seu resumão, tá joia? Vamos continuar, porque ainda tem mais regra. Comigo! Continuando então com as nossas regras de pontuação, dê uma olhada aqui novamente para a vírgula, servindo para isolar orações adjetivas explicativas. Opa, agora a gente vai parar, fazer aquela análise legal, análise sintática que você gosta, que é um filé. Olha aqui, ó. O Brasil, que é um belíssimo país, possui ótimas praias. Só que sem folia agora, hein? Você que já estudou comigo, você vai usar a técnica do professor Pablo. Sem firula, como diria minha mãe, não procure chifre em cabeça de cavalo. Outro ditado da minha mãe que é feroz. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Cara, essa eu me lembro até agora da minha mãe falando. Por isso que eu resolvi estudar, tá ok? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Ah, o professor usando ditado popular. Grande coisa, tá? Isso faz a gente lembrar. Olha aqui. O Brasil, que é um belíssimo país, possui ótimas praias. Onde é que tá a vírgula? Olha aqui e olha aqui. Pronto. Como é que você sabe que isso aqui é uma oração adjetiva explicativa? Presta atenção aqui. Verbo e verbo. Dois verbos, quantas orações? Duas. Pronto. Vamos analisar? Corta aqui numa vírgula, corta aqui, outra vírgula. Vamos separar. Que é um belíssimo país. Depende da outra oração? Claro que depende, cara. Como é que eu vou chegar e falar assim que é um belíssimo país? Não tem como. Eu preciso da outra oração. Quem é que é o belíssimo país? Então eu tenho a oração principal. O Brasil possui ótimas praias. Isso é a oração principal. Beleza? Agora olha aqui, ó. Esse que pode trocar por o qual? Só para saber se isso aqui é pronome relativo? Sim. Tá? Sim. Chama o Cid Moreira. Pode trocar? Sim. Então, trocou ali, o que acontece? Pronome relativo. Se é pronome relativo, pensa com o professor, tem vírgula, tem, então é explicativa. Opa, mas se for para analisar o sentido, Pablo, quero ser um cara assim mais aprofundado. Então, presta atenção aqui, ó. Leia os meus lábios porque isso aqui é texto de banca. A vírgula na linha 8, após a palavra Brasil, introduz uma oração explicativa. Introduz uma oração aditiva explicativa. Introduz uma sentença explicativa. Certo. Tá ok? Não quero ver você errar isso aí. Tá? Beleza? Ó, tem que lembrar. Aqui, próximo. Separar termos enumerados. Tá ok? Termos enumerados. Pega o exemplo. Vá ao mercado e traga cebola, alho, sal e coentro. Tá aqui, cebola, alho, sal e coentro. Você fala, Pablo, essa regra é exatamente parecida, né? Exatamente semelhante, quase igual a primeira que você passou, termo de mesma função dentro de sentença. Porque na verdade, cebola, alho, sal e coentro possuem a mesma função. Núcleos de objeto direto. Tá ok? Muito simples isso aqui, tá? Núcleos de objeto direto. E estão todos separados por vírgula. Mas o que acontece aqui? Eu tenho os termos enumerados. Se eu dissesse, vá ao mercado e traga 5 itens, 2 pontos, e falasse os itens enumeradamente, também tenho a vírgula para separar termos enumerados. Por que coloquei esse termo aqui, gente? Porque de vez em quando aparece na prova com um nome. Termos enumerados. No outro aparece termo com mesma função dentro da sentença. Então, você já abre os seus olhos, já fica ali ligadão para conseguir responder isso aí. Vamos lá, adiante. Próxima regra. Omitir um termo, tá? A vírgula também serve para omitir um termo. Pode ser até mesmo uma oração toda. Quando ela está feliz, é um anjo. Quando não, é o capeta. Olha aqui. Tem até um ponto de exclamação. Para que serve ponto de exclamação? Fazer o que eu fiz agora. Sentença exclamativa. Tá ok? Então toma bastante cuidado disso aqui, tá?
muito cuidado. Ponto de exclamação. Olha só. Quando ela está feliz é onde? Quando não, ó vírgula. O que essa vírgula está fazendo? Está omitindo. O elemento que está omitido nessa sentença é está feliz. Quando não o quê? Quando não está feliz. A vírgula serve para isso, tá? Quando não é o capeta. Tá joia? Preste bastante atenção neste procedimento. Vírgula sendo utilizada para omitir um termo dentro da sentença. Veja aqui, ó. Próximo caso. Separar orações coordenadas. Seja a oração coordenada assindética ou coordenada sindética. A gente vai observar como é que funciona isso aqui. Esforçou-se muito, mas não venceu o desafio. Vejamos, quantos verbos eu tenho aqui? Um verbo, depois outro verbo. 2 verbos, 2 orações. Tá joia? Olha aqui, eu tenho uma vírgula. Tá entendendo que essa regra aqui, ó, em tudo tem a ver com aquela regra de vírgula separando o elemento conectivo, conjunção ou termos explicativos? Perfeito. Então, vírgula separando uma oração coordenada assindética. O que é isso? Você não está lembrado? Volta lá. Oração, porque tem verbo. Coordenada está ao lado de outra. A assindética não tem conjunção. Aqui tem conjunção? Tem. Olha aqui. Tá joia? Conjunção adversativa. Como é que classifica essa segunda oração? Já te dei a letra. Olha aqui. Oração coordenada. Tem conjunção? Tem. Como é que é o nome? Sindética, então. Como é que é a classificação dessa conjunção aqui? A adversativa. Não quero ver ninguém errando. Oração coordenada sindética adversativa. Tá ok? Conjunção mas aqui. Bora. Próxima. Roubou todo o dinheiro e ainda aparece na casa. Olha aqui pra mim, ó. Você certamente deve ter estudado língua portuguesa há muito tempo com aquela tia Amélia, que dava aula de língua portuguesa, com aquele livrão, aquele cadernão verde lá. E ela falava pra você assim, menino, nunca pode colocar a vírgula e o E. Não pode, tá? Tava louca, tia Amélia esclerosada. Por quê? A tia Amélia não havia se ligado ainda nesse procedimento, que é o procedimento de enfatizar a segunda oração. Quando eu falo, roubou todo o dinheiro e ainda apareceu na casa, eu faço o quê? Eu enfatizo a segunda oração. E, ao dar ênfase, preciso marcar com a vírgula antes do conectivo aditivo E. Beleza? Fácil pra caramba. Você tá acompanhando? Tá difícil? Não tá difícil, companheiro. Tá ok? Tá muito fácil. Vem comigo aqui. Olha só. Outro elemento. Separar o termo de natureza adverbial deslocado na sentença. Tá? Separar elemento de natureza adverbial. Você já sabe que o advérbio tem mobilidade sintática. Também o tem a oração adverbial. Tá? Então preste bastante atenção. Eu tenho aqui, na semana passada, 30 alunos foram aprovados no concurso. Veja que na semana passada, tá? Eu tenho aqui um termo de natureza adverbial. Se eu dissesse, quando eu chegar, você sai. Termo de natureza adverbial separado dentro da sentença, tá? O que eu quero que você entenda? Aqui eu tenho uma oração, tá? Olha o verbo aqui. E este elemento aqui está dando a circunstância temporal. Maravilha. Se ele é o localizador temporal, está deslocado dentro da sentença, qual seria a sua posição original? 30 alunos foram aprovados no concurso semana passada. Maravilha. Você percebe que este elemento aqui, que se trata, na verdade, de uma locução adverbial de tempo, está deslocado do final para o início da sentença? Percebe? Pois então eu acabei de falar para você sobre uma questão de concurso público. Uma questão que caiu em uma prova, tá?
E o que acontece? Lá no texto, quando você lê, você nem se dá conta disso. Quando você fala, dificilmente se dá conta também. Mas esse é o procedimento formal da língua. Então, bastante cuidado, tá? Então, bastante cuidado, porque isso aqui vai estar na sua prova. E eu quero ver você acertando. Tá joia? Fechamos a função da vírgula aqui. Depois a gente vai fazer uma tabelinha, você vai copiar essa tabela, vai colocar no seu material e só alegria para estudar. Vamos adiante. Ó, a vírgula é 10, rapá. Por quê? Essa tabelinha aqui é para você memorizar as funções que a vírgula tem, tá? Quando chega aquela questão assim, puta, a vírgula está fazendo isso, como é que você vai responder? Então, você pensa, a vírgula é 10. Pá, você escreveu errado. Cara, você está ligando porque eu escrevi errado ou porque vai te ajudar, tá ok? Você tem que ficar pensando que isso aqui vai te ajudar, tá? O professor pode ser louco, mas vai resolver a sua vida. Olha aqui, ó, a vírgula é 10, por quê? Porque, em primeiro lugar, ela desloca um elemento dentro da sentença, beleza? Você já viu isso nas regras. Segundo lugar, a vírgula é 10, ó, porque ela explica alguma coisa dentro da sentença também. Outro motivo, porque ela enumera alguma coisa, tá joia? Depois, porque ela isola elementos dentro da sentença. E, por fim, ela separa, tá joia? Ah, Pablo, mas tem algumas palavras aí que são de sentido parecido. Daí, cara, você tem que entender mesmo o que a banca faz, tá? A banca coloca esses elementos para você, então a gente retira e joga aqui. A vírgula é 10 e você vai conseguir memorizar isso aqui. Memoriza, chega lá na hora da prova e destrua, tá ok? Não tem mais questão de pontuação que vai te pegar, beleza? A gente ainda vai retomar a vírgula no esquema final do nosso conteúdo. Não descansa, continua estudando, fôlego, fé, força e conto com você. Vamos lá!